Ninguém deverá estar sujeito a tortura ou a tratamento punitivo cruel, desumano ou degradante. É o que declara o artigo 7 da Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos, aprovada em 1966 pela Assembleia Geral da ONU. No entanto, não é de hoje que algumas leis só existem no papel. Na nossa história recente, e inclusive nos dias de hoje, lemos as notícias de países que estampam as manchetes como praticantes de tortura. Essa prática, ainda comum em muitos países, mancha o significado da palavra humanidade. E os efeitos desse tipo de violência marcarão profundamente as futuras gerações. Viajando para Roma antiga, o cenário é ainda mais aterrorizante. Se você tem estômago fraco, é melhor se preparar. Na Roma antiga, a regra padrão era que os escravos podiam ser torturados livremente, sem exceção. E mesmo que houvessem leis que tentassem regulamentar a tortura, na prática não faltavam esforços para encontrar brechas nas leis de Roma e os governantes exploravam cada tipo de violência. Eu sou Antônio Bocco e essas são 9 torturas mais cruéis praticadas na Roma antiga. Número 1. O corpo em decomposição. O primeiro item nessa lista é de uma crueldade tão intensa que chega a ser difícil de acreditar. A tortura a seguir foge do comum, mas não é por isso que seja menos pior. Ao contrário, esse era um dos tipos de tortura mais temidos em Roma. Para que fosse possível, era necessário sacrificar um burro. O centro do animal seria cortado e as entranhas removidas. A vítima da tortura era colocada dentro da barriga do animal, presa sem as roupas. Depois disso, a barriga do burro era costurada, deixando um espaço pequeno de abertura por onde passava as pernas do condenado. Isso diminuía a chance de asfixia e prolongava o sofrimento. O corpo do animal era mantido no sol. Com o tempo, começava a se decompor com a vítima alojada lá dentro, cozinhando com o calor. A próxima etapa envolvia os abutres, que comiam os restos do animal e, caso a vítima ainda não estivesse morta, até aquele momento seria devorada viva pelos pássaros. Número 2. Castrado ou estripado. Na Roma antiga, quanto mais elevado o seu cargo, maior a chance de fazer o que quisesse sem riscos de punição. Um exemplo disso, o imperador podia ter relações sexuais com qualquer pessoa que quisesse. Mas, como sabemos, nem toda lei servia para todos. Na época, se um cidadão comum tivesse relações com um soldado, pelo menos um deles seria gravemente punido. Se o cidadão penetrasse um soldado e ele permitisse, esse soldado seria estripado em praça pública. Mas, por outro lado, se um cidadão abusasse sexualmente de um soldado e o penetrasse, o estuprador seria castrado em praça pública. Número 3. Tibério, o imperador da tortura. Imperador Tibério, um dos governantes mais temidos e odiados da história romana. Dono de uma crueldade sem limites, Tibério era conhecido por inventar maneiras inusitadas de torturar suas vítimas. Muitos desses métodos de violência envolviam a genitália masculina. Em uma de suas sessões de tortura, ele convidou seus prisioneiros inimigos para tomar vinho com ele, muito vinho. E, de um momento para o outro, um jantar da nobreza se transformou em um show de horrores. Tibério ordenou que fechassem, e não me perguntem como, o canal urinário de seus convidados, impossibilitando que eles conseguissem urinar. Isso foi só o começo. A partir daí, as torturas reais se iniciavam e, mesmo com muita dor, com essa técnica de tortura, as vítimas eram impedidas de urinar. Número 4. Olhos arrancados. Outro imperador cruel que também passou da conta é Calígula. Registros históricos apontam que ele arrancou os olhos de condenados, retirou as vísceras com ferro quente e depois rasgou sua vítima ao meio. Para os romanos, especialmente no caso desses torturadores, a morte era apenas uma passagem.
A verdadeira punição era a dor da tortura. Número 5. Devorado pelos vermes. As ordens de Domiciano causaram a morte de milhares de pessoas, principalmente religiosos cristãos. Ele torturou e assassinou friamente os seguidores de Cristo das piores formas possíveis. Em uma das suas situações, ele banhou sua vítima em leite e mel e a jogou em um barril cheio de parasitas. A vítima também foi alimentada forçadamente com os vermes parasitas. Assim, depois de algum tempo, os vermes devoraram a vítima por dentro e por fora, até que o corpo desaparecesse por completo, restando apenas os ossos. Número 6. Enterrado vivo. Esse é aquele tipo de medo clássico, ser enterrado vivo. Só imaginar já dá calafrios. O imperador Nero, particularmente, tinha um prazer em enterrar suas vítimas vivas. Em alguns casos, ele obrigava o condenado a cavar a própria cova. Depois do serviço pronto, os soldados colocavam uma estaca no fundo do buraco. O acusado era amarrado e, depois disso, empurrado para dentro da sepultura sobre a ponta afiada da estaca. Se o crime fosse leve, a morte seria rápida. Se fosse um crime hediondo, o condenado seria gravemente ferido e depois vagarosamente enterrado. Número 7. Picada de abelhas. Nesse tipo de tortura, a vítima era colocada nua dentro de um cesto. Depois disso, era pendurado em um galho ocupado por abelhas ativas. Irritadas com a situação, as abelhas invadiam o cesto e então picavam a vítima até a morte. Em alguns casos, a tortura durava poucos minutos, caso a pessoa fosse alérgica. Em outras ocasiões, a morte era lenta e dolorosa. Número 8. Devorado por ratos. Essa, sem dúvida, é uma das formas mais aterrorizantes de violência que você vai ouvir hoje. Os soldados separavam animais famintos, na maioria das vezes ratos, gatos ou cães. Esses bichos eram colocados dentro de uma caldeira e a sua abertura posicionada na barriga do acusado. Depois disso, o fundo da caldeira era colocada sobre o fogo, tornando o seu interior extremamente quente. O calor deixaria o animal em pânico, que faria de tudo para se soltar. Eu disse, de tudo. Esses animais devoravam e rasgavam a barriga dos condenados tentando escapar. Um fim absolutamente cruel para os prisioneiros e para os animais. Número 9. Crucificação. Os antigos romanos eram praticantes orgulhosos desse tipo de execução. A crucificação foi por muito tempo uma das mais cruéis e dolorosas formas de tortura e execução. Por isso, não podia deixar de ser mencionada nessa lista. A ideia principal desse tipo de pena de morte era causar o máximo possível de dor e humilhação em seus prisioneiros. Esse assunto é cheio de segredos e controvérsia, por isso faremos um vídeo exclusivamente sobre isso no futuro próximo. Deixe suas sugestões aqui nos nossos comentários e até a próxima.